Pronto. Opa, já dá um oi aqui para quem está entrando. Paulo, meu querido, você é meu fã número um, Paulo. Onde eu tô, você está. Opa, nosso amigo Thiago Florencio já entrou aqui também. Então é hora da gente começar mesmo a live. Thiago, se você só puder fazer um pedido. Ah, peraí. Pronto, te convidei a participar aqui, Thiago. Fala, Pedrão, tudo bom? Opa, Matheus, Thiago, tudo bom, meu querido? olá. Eu escutei um pedacinho só da sua fala. Não, eu estava só dando boa noite pro pessoal. Tava aqui saudando as pessoas que estavam entrando, saudando o Paulo aqui, que toda live que eu tô, ele tá junto aqui, saudando o Pedro do Contínuo. Então vamos começar aqui hoje na horinha. Muito pontual a gente tá tão adulto, Thiago, tão pontual assim. Pessoal, eu queria agradecer a presença aqui de quem está entrando, de quem está participando. Hoje a gente tem uma live super especial com o Thiago Florencio, e eu considero uma live especial por vários motivos. Primeiro, eu gosto muito do Thiago. Segundo, eu vi assim o Thiago ainda no início da formação dele. Eu já sou mais velhinho, então já vi o Thiago no início da formação dele. Hoje assim, eu fico super orgulhoso vendo ele falando assim em tudo que é lugar. Terceiro, porque o Thiago é um amigo, a gente se tornou um amigo ao longo do tempo. Quarto, por causa do tema, que é um tema que eu não domino muito, quer dizer, eu domino pouco e eu tô doido para ouvir falar sobre esse tema. E quinto, porque aqui vocês vão ter uma palhinha do nosso curso de especialização que a gente está abrindo aí, numa parceria junto ao Instituto Contínuo, Agir e Pensar, Evolúcio e Dia de Lab. Quem tiver interesse, inclusive, pode dar uma olhada em informações e fazer a inscrição no link que está na bio do Instituto Contínuo, ou então mandar direct para o Instituto Contínuo pedindo informações. E o Thiago é um dos nossos professores. Então eu quis assim começar já com um tema que chama a atenção e botando um professor que foi o cara que não apenas é professor, mas é o cara que é o coautor do projeto de especialização junto comigo. Então ele é meu parceiro aí nessa especialização. Não está na coordenação porque tem outras coisas aí acontecendo na vida dele, mas eu já disse para ele que ele é meu co-coordenador e eu não quero nem saber. Professor e coautor do projeto. Pessoal, o Thiago é psicólogo, ele é mestre em análise aplicada do comportamento, ele tem especialização em sexualidade pelo Impassex, me corrija se eu estiver errado, Thiago. E ele é professor do Paradigma e professor da nossa especialização, que será lançada em março. Thiago, meu querido, quer dar um oi para a galera? Quero. Bom, queria dizer que estou começando o ano de lives com essa, então estou começando com o pé direito. Matheus, cara, quem já me viu falar da aula de habilidades sociais, me viu falar em algum lugar sobre esse tema, já me viu mencionar você. Porque, cara, eu sou um fã do seu trabalho. Então, passar aqui as rasgações de seda que precisam ser feitas, né? É, Então, foi um prazer estar aqui falando disso com você, cara. E hoje mais cedo eu falei para amiga, caraca, vai ser com o Matheus brasileiro, cara. Eu falo dele a vida inteira. Então, um prazerzão estar aqui, viu, Matheus? Cara, eu fico muito feliz. Não foi à toa que tu foi o primeiro a chamei, porque assim, eu realmente tenho contado muito com a tua parceria aqui nesse projeto. Cara, eu tenho uma coisa interessante para te contar. Eu já participei de muitas lives, mas eu nunca tinha feito uma live. Então, assim, eu juro por Deus que eu nunca tinha entrado tão nervoso numa live. Eu disse, meu, criar uma live. Eu descobri agora rapidinho antes de entrar e estamos aqui. É uma posição nova para mim. Hoje eu vou conduzir aqui. Eu acho que a gente pode fazer um estilo meio bate-papo. Eu vou começar aqui jogando umas perguntinhas, mas você fica livre para ir desenvolvendo da forma que você quiser, Tiagão.
E o pessoal aqui, por favor, fica à vontade para participar, para mandar comentários, sugestões de perguntas que a gente pode debater, que dentro do possível a gente vai acomodando todo mundo. Tiago, você não fica preocupado com o que não, que eu fico vigiando aqui e vou te falando, tá? Tá bom. Então, o título da nossa live é Sexualidade em Pessoas com Terra. Eu vou começar, então, Tiagão, com uma pergunta bem básica, mas que eu acho que é o pano de fundo para tudo. O que é sexualidade, Tiago? Porque a gente não pode confundir sexualidade com um ato sexual ou alguma coisa assim. É algo muito maior. É um termo muito mais amplo. Então, até para a gente poder aqui mostrar exatamente qual é o escopo que é dado quando a gente está falando em sexualidade em pessoas com terra, conta aí para mim, o que é sexualidade? Quando você está falando de sexualidade, o que aborda? Bom, eu acho que antes de responder o que é sexualidade, Matheus, eu queria contar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo. E essa coisa de internet é uma coisa doida hoje, né? Pega uns alcances que a gente perde a noção. Então, acho importante a gente demarcar o nosso lugar de fala nessa live. Qual que é o nosso lugar de fala, né? Tanto o meu quanto o seu, eu suponho o seu, né? São de dois profissionais que atendem e que estudam sexualidade, desenvolvimento atípico e TEA, né? Esse é o nosso lugar de fala. Nosso lugar de fala é de profissionais que atendem e de profissionais que estudam o autismo, né? E é por isso que a gente se sente aí na condição de falar sobre isso nesta condição de profissional, né? Cara, você falou uma coisa que eu acho importante. A gente primeiro entender que sexualidade não é falar de comportamento sexual, não é falar de comportamento erótico, não é falar de erotismo e de sexo em si. Né? Esse é um primeiro ponto. Isso já começa a explicar, inclusive, Matheus, como é que eu cheguei a estudar sexualidade. Né? Eu comecei muito interessado em habilidades sociais. Acho que você lembra, o Matheus foi meu professor do mestrado, gente. Né? Já estou revelando a idade do chefe aí. Mas naquela época eu só estudava habilidades sociais. Né? E eu me deparei com uma necessidade dos moleques chegando cada vez mais velhos no consultório, né? E com uma dificuldade de educação sexual. Tinham ali uma queixa primeira de habilidades sociais, mas tinham muitas outras coisas envolvendo sexualidade de um modo amplo. Então, sexualidade é um fenômeno, hoje a gente entende, como um fenômeno muito amplo, que é entrecortado por muitos fatores. Os fatores biológicos, os fatores sociais, políticos, religiosos. Então, falar da sexualidade de uma pessoa é considerar todos esses fenômenos, todos esses fatores que vão entrecortando a construção da sexualidade dela, né? E aí, quando eu falo um pouco disso, né, quando a gente já começa falando sobre o que é sexualidade, e quando a gente tem essa noção de que sexualidade é um fenômeno amplo, né, e uma imagem que eu gosto de usar é a do iceberg, né? Então, a pontinha do iceberg é o que todo mundo sabe, sexo, prática sexual, né? E o resto todo do iceberg é todos os outros fatores que envolvem sexualidade, que não só relação sexual, né? Pensando nisso, cara, tendo essa ideia de sexualidade como um fenômeno amplo, a gente já começa a dizer que a gente precisa pensar na sexualidade de todas as pessoas, em todas as idades. Né? Pensar na sexualidade de uma pessoa é pensar, olhar para isso desde muito pequenininho, muito antes da puberdade, muito antes. Né? Cuidar, olhar para isso significa se preocupar com este fenômeno que vai se desenvolver nessa pessoa, entrecortada por todos esses fatores que eu falei, desde muito pequeno. E continua. Né? Por acaso, aqui no nosso encontro de hoje, na minha prática profissional, eu tenho falado mais de sexualidade de pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, mas não é exclusivamente. Né? Nós estamos falando, então, de um fenômeno amplo. Tá? Maravilha, Thiago. Adorei que você falou isso, porque assim, a gente está falando de um tema, acho que a gente depois acaba tocando nisso mais para frente, mas a gente está falando de um tema que é tabu para qualquer público, de uma maneira geral. A gente discute... Cara, a gente está vivendo num país que a gente discute a necessidade de educação sexual para as pessoas. Então, daí a gente já vê o tamanho do tabu. Aí, quando você vai falar para pessoas com atraso de desenvolvimento, a coisa só aumenta. Por falar nisso, Thiago, aproveitando que a gente está falando de uma população específica, e aí eu adorei que você fez
todo, tipo, ó, aqui a gente está falando de uma população específica, mas esse tema é importante para as pessoas em geral. Mas aproveitando que a gente está falando disso, eu queria saber que peculiaridades, já que a gente está falando de sexualidade na pessoa com TEA, significa dizer que a gente encontra peculiaridades no desenvolvimento da pessoa, também no desenvolvimento da sua sexualidade. Então, você poderia falar um pouquinho que peculiaridades seriam importantes ser destacadas no desenvolvimento da sexualidade em pessoas com TEA, a partir do que você vem estudando, que você vem acompanhando? Cara, eu vou tomar a liberdade aqui de responder essa pergunta, começando com um exemplo, tá? Quando eu tinha 10 anos, Matheus, 10 anos, eu estava na 4ª série. Naquela época, o ensino fundamental era até o 8º ano, né? Uhum. Se a minha internet ficar ruim aí, você me avisa, tá? Pode deixar, tá ótimo por enquanto. Tá. Eu lembro que eu tinha 10 anos e alguém na sala, na minha escola, falou sobre pessoas que tinham vagina e pênis no mesmo corpo, né? Pessoas que tinham hermafroditas, a gente chamava naquela época, tá? Era uma pessoa, então, que tinha... Só que isso não era desse jeito, não é exatamente assim. Eu passei anos, Matheus, até encontrar respostas e explicações sozinho. Porque alguém me disse assim, Thiago, é muito simples. É um pinto e uma vagina, uma coisa embaixo da outra. E eu ficava na minha cabeça, Matheus, com 10 anos de idade, acreditando que era assim. Né? Eu falava, ué, mas será que tem um peito e outro não tem? Né? Só que eu, um garoto com desenvolvimento típico, respondi isso na interação social. Eu respondi isso conversando com outros moleques, perguntando para outras pessoas. Na interação social, eu fui aprendendo um monte de coisa. Né? Esse exemplo e muitas outras. Imagina, então, que a gente tem uma população que tem uma dificuldade na interação social. Imagina que a gente tem uma população que tem uma dificuldade de aprender coisas imitando o outro, observando o outro, aprendendo na interação com o outro. Isso significa que a gente vai ter um déficit na aprendizagem de muitas coisas, inclusive da sua sexualidade. Né? Então, esse déficit que a gente fala tanto no autismo e treinar habilidades sociais desde que o moleque tem 3 anos de idade, 2 anos de idade, até o cara com 70 anos com TEA, ele vai interferir inclusive no desenvolvimento da sua sexualidade. Certo? Então é por isso que a gente bate, eu acho que você também, da importância do treino de habilidades sociais. Né? Quanto mais socialmente habilidoso este cara, mais ele vai aprender coisas, inclusive da interação sexual no futuro. Né? Qual o grande ponto? O TEA não compromete o desenvolvimento hormonal daquela criança. Okay? O transtorno do espectro autista não compromete o cara ter tesão quando ele tiver 12, 13, 14, 15 anos. Mas compromete ele saber o que significa o órgão dele ereto. Porque a gente que tem desenvolvimento típico rapidamente aprende isso com um amiguinho. Rapidamente a gente sabe o que é masturbação e o que é peito de menina e o que não sei o quê. Né? O cara com 12, 13, 15, ele vai ter um desenvolvimento hormonal muito semelhante, igual, na verdade, mas não vai saber o que isso significa. Né? Então este é o problema. Né? Um alicerce importante aí. Né? E aí o que eu tenho achado? Que a gente tem discutido na área muitas outras coisas, mas isso tem sido varrido para baixo do tapete há muitos anos. Né? Primeiro, porque a gente vive numa sociedade, de fato, educação sexual para crianças de um modo geral, tá, Matheus? Eu não estou nem falando de TEA. Eu estou falando de desenvolvimento típico, de crianças. Tem uma professora muito famosa, professora Marineide Figueiró, que é psicóloga, não é analista do comportamento, mas é uma pessoa muito importante da área de educação sexual, que ela vai dizer para a gente assim, educação sexual no nosso país produz documentos para convencer adolescentes a não transarem. Este o formato de educação sexual no nosso país. Convencer adolescentes a não transar. Aí você já tem 2 problemas, né? Primeiro, a ideia é uma prática meio que repressiva, e ela está focada na ponta do iceberg de novo. Exatamente. Né? E aí, isso estamos pensando em desenvolvimento típico. O que dirá em desenvolvimento atípico?
Não existe. Né? Espera-se que a pessoa com desenvolvimento atípico TEA não transe, não tenha relações sexuais e que, portanto, não tenha desenvolvido todos os pré-requisitos anteriores. Não desenvolva nada antes. Aí você tem um cara com TEA, com 42 anos, 50 anos, que nunca teve uma relação sexual com uma pessoa que não seja pagando. Isso existe. Né? Isso é real. Né? Por quê? Porque tem um monte de outras coisas, pré-requisitos anteriores que não foram trabalhados, que não estavam presentes no desenvolvimento dessa pessoa. E que a gente que tem desenvolvimento típico vai ali meio aos trancos e barrancos. Eu não estou dizendo que o desenvolvimento típico é referência para a educação sexual também. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente vai aos trancos e barrancos aprendendo coisa com os amigos. Né? Se eu tenho um círculo social, um interesse social reduzido, eu também aprendo menos coisas nesse aspecto. Percebe? Perfeito. E isso a gente sabe há muito tempo. A gente sabe que a interação social, o déficit da interação social prejudica o processo de aprendizagem como um geral da pessoa com TEA. A gente sabe isso há muito tempo, não é? Só que a gente está esquecendo de falar da sexualidade, que também compõe a vida dessa pessoa. Né? Tiago, eu achei fantástica a relação que você fez. Quer dizer, sabe aquelas coisas que você vê, mas você não sabe descrever? E aí, para mim, nesse caso, é a relação que você fez entre habilidades sociais e sexualidade. Quer dizer, quando a gente fala de habilidades sociais, a gente fala por que a gente precisa trabalhar habilidades sociais com pessoas com TEA. Bom, na verdade, habilidades sociais é um tema que pode ser útil para qualquer pessoa. Tanto que hoje em dia o tema era habilidades sociais, virou habilidades socioemocionais, porque as habilidades sociais envolvem as questões emocionais também no relacionamento com o outro. E hoje em dia tem gente que chama de habilidades para a vida. Essas habilidades socioemocionais são colocadas em habilidades para a vida. Então, são habilidades importantes para serem trabalhadas com todo mundo. Mas, malemar, nós ditos neurotípicos, vamos ali observando o outro, interagindo com o outro, imitando aqui, pegando umas regrinhas ali, lendo outras acolá, a gente vai ganhando um certo repertório social. E o ambiente de aprendizagem, nós conseguimos ser sensível o suficiente a esse ambiente para ganhar um repertório mínimo ali de interação que faz com que malemar a gente vá levando. A mesma coisa a gente pode falar para o comportamento sexual ou para a sexualidade. A partir da nossa sensibilidade, capacidade de lidar com este ambiente social, nós vamos aprendendo alguma coisa sobre sexualidade. Não que nós sejamos referência mesmo, porque a gente é fruto de uma coisa extremamente conservadora e que não prepara a gente. A gente vai aprendendo por aí, a gente vai aprendendo ouvindo alguém falando, conversando com um amigo, lendo na internet, em revista. No meu tempo a gente aprendia lendo em revista mais do que na internet, quando era moleque. E aí a gente vê a mesma coisa. Assim como para habilidades sociais, a gente muitas vezes tem esse foco porque o ambiente social ele não provê as contingências de forma que permita o desenvolvimento de um repertório social satisfatório na pessoa com TEA. E aí a gente olha a mesma coisa para a sexualidade. O cara está desenvolvendo sexualmente alguma coisa. Hormonalmente, o corpo dele vai crescendo. A relação com o próprio corpo é uma relação que envolve sexualidade, porém as contingências que malemar vão criando um repertório na gente, nós neurotípicos, que meio que ajudam a gente a dar mais ou menos conta da nossa sexualidade, não são suficientes para criar um repertório mínimo que ajude as pessoas a darem conta também do seu desenvolvimento sexual. Nesse sentido, eu achei fantástica a relação entre habilidades sociais e sexualidade. E agora, para mim, você acabou de me convencer que as duas coisas são indissociáveis. Indissociáveis, cara. Indissociáveis. Quando eu tô lá criando, trabalhando, colocando num page um garotinho de 3, 4 anos, algumas habilidades sociais, que a gente faz isso o tempo todo, ensinar ele a dizer bom dia, obrigado, tudo mais, a gente precisa também incluir parte do corpo dele, por exemplo. Entende? Por quê? Porque a gente não faz isso e vira um tabu. E aí esse cara não sabe como chama o corpo diferente de uma menina quando ele tem 13 anos. Né?
ele não reconhece nem o próprio corpo, nem o corpo do outro. Né? Mas a gente continua norteando a nossa intervenção, né, as nossas intervenções sobre um tabu de uma comunidade cristã, judaica, católica, toda cheia de dogmas e de questões religiosas. Né? Eu fiz isso para um congresso em Brasília o ano passado, cara, que eu varri a internet procurando figuras do corpo humano para crianças de até 5 anos. E não tem figuras do corpo humano envolvendo o pênis e a vulva. São seres assexuados, né? É um com cabelo Completamente. curto, grande e acabou. É só isso. O menino tem cabelo curto, a menina tem cabelo grande, é isso, né? É isso. É isso que distingue um do outro. Né? E aí, como você bem disse, a gente tem relações que vão favorecendo algum tipo de aprendizagem quando a gente tem desenvolvimento típico. Quando a gente tem um garoto com TEA, isso não acontece, ou não acontece como deveria. Tem um autor que é casado com uma moça que tem Asperger também, o antigo Asperger, né? Hoje a gente fala de nível de apoio 1, o Jerry Newport. Ele ele escreve um livro sobre como é a puberdade de um adolescente com TEA, né? E ele usa, Matheus, uma metáfora que eu gosto muito, que ele fala que a puberdade é como se fosse uma dança, né? E ele faz ali uma alusão à dança do acasalamento mesmo, né? E ele vai dizer que quando os adolescentes percebem que essa dança começa, eles começam a fazer aulas de dança, para chegar num dia saber dançar. O garoto com TEA, ele só se dá conta quando já está todo mundo muito sofisticado na valsa. E ele já perdeu um monte de aula de dança. Isso é verdade. Né? Isso realmente acontece. E, ótimo, além do mais, né, tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisa discutir, a gente tem discutido muito pouco. Né? Porque, veja, quando eu me recuso a incluir questões do corpo humano, do corpo do outro, do meu corpo no outro, porque eu tenho uma questão, um dogma, né? Que eu acho que não está na hora, não está na hora da gente discutir isso ainda, porque o menino tem só 3 anos. Ah, com 7 ele aprende, com 12 ele aprende, né? Quando a gente toma essa decisão, a gente não só evita entrar nesse constrangimento, porque é isso que controla a decisão dos pais, das equipes terapêuticas, da escola. Ok? Isso precisa ficar muito claro entre nós e está tudo bem. Nós estamos desconstruindo isso agora. O que faz com que as famílias, as escolas, as equipes terapêuticas não façam isso é um comportamento de fuga e esquiva, né? Desse constrangimento que é discutir isso. Ok? Mas quando a gente faz isso, quando a gente decide por isso, a gente também está deixando essa criança em risco. Eu estou permitindo que essa criança esteja em risco. Okay? Por quê, Matheus? Porque a gente tem hoje um dado que inclusive, subnotificado. Mas eu tenho um dado hoje de 4 vezes mais de abusos para pessoas com deficiência. Nossa. Né? Isso porque é um dado antigo e subnotificado. Né? E estou falando de pessoas com deficiência, não estou falando de pessoas especificamente com TEA, porque a gente não tem esse dado ainda. Né? Tem uma pessoa neste país, acredite se quiser, que com 13 anos acha que não pode tomar banho de piscina no mesmo lugar que um menino, porque senão engravida. Né? Quer dizer, o que isso significa? Né? Significa que nada de educação sexual chegou até essa pessoa. Tá? Imagina pessoas com TEA. Né? Que, como diz o professor Salomão Schwartzman, se a gente deixar, elas comem a mesma coisa todos os dias, a gente dorme do mesmo jeito, vestem a mesma roupa, quer dizer, vivem num contexto que não favorece aprender essas coisas com o outro. Não é? Então, quando eu escolho não colocar esse tipo de intervenção na vida do meu filho, e aí estou sendo bem maldoso aqui talvez, desculpem aí os pais que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Mas é porque eu acho que a gente precisa enfrentar isso hoje, Matheus. Eu acho que a gente precisa discutir isso hoje, sabe? Porque senão, alguém vai dizer para o meu filho o que é uma palavra, ele não vai saber o que é e talvez ele esteja em risco de passar por esta palavra, que eu não vou dizer aqui por conta do horário, percebe? Perfeito. Cara, é isso, né? A gente é um tema que a gente vai evitando ali por reforçamento negativo, do tipo,
tentando trazer o consentimento, até inclusive a minha falta de repertório de como trabalhar aquilo, de não ter que lidar com a minha própria ignorância sobre o tema. E a gente vai evitando, e geralmente a gente evita até que o tema bata na nossa cara, que é quando começam a aparecer geralmente questões de problemas relacionados à sexualidade, que a gente já entra nisso. Mas antes disso, eu acho que você falou algumas vezes de crianças, e eu adorei, porque eu acho que isso faz duas coisas. Me permite trazer uma pergunta, que eu acho que a primeira coisa que coloca aqui o tamanho, a expansão do escopo da sexualidade. E é você falando de crianças pequenas, 3, 5 anos. E aí eu vou te perguntar, eu sei, o que eu consigo ter certeza bom, existem objetivos diferentes para se trabalhar na sexualidade, a depender do momento de desenvolvimento que a pessoa está. Mas, deixa eu fazer uma pergunta, Thiago. Você diria que começar a trabalhar a sexualidade é algo que a gente deveria começar... Vou levantar essa bola para você cortar aqui. É algo que a gente deveria começar quando? Né? Prego o Thiago na cruz. Cara, eu acho que a gente tem que começar quando essa criança está no desfraude, quando essa criança está andando, entende? Quando essa criança está lá sabendo falar uma palavra, entende? Por quê? Porque eu não vou ensinar para essa criança de 1 ano o que é um pinto. Não é isso que eu estou propondo, entende? Não é isso que a educação sexual propõe. Ok? Então, eu não vou um moleque de 12 anos que está discutindo comigo sobre o corpo diferente de uma menina, eu não vou falar que está aqui um vídeo de modelação de masturbatório. Não é assim que funciona. Entende? Então, vai acompanhando o processo de desenvolvimento dessa criança, assim como a gente se preocupa com outras questões. O falar, o andar, o processo de alfabetização, né? O desenvolvimento da sexualidade vai acompanhando. Então, eu acho, cara, e aí tem alguns autores, a professora Marinei, de Marcos Ribeiro, que vão dizer pra gente que a gente tem que começar desde o primeiro ano de vida, adaptado à fase do desenvolvimento. Com 1 ano de vida, por exemplo, estou chutando aqui, tá? Com 1 ano de vida, eu vou ensinar essa criança que aquela parte do corpo tem um nome. Tem alguns autores, Matheus, que são até mais rígidos que eu, que falam que com 1 ano de idade eu já tenho que ensinar a criança que ele chama pênis. E eu não acho que precisa ser desse jeito, porque a gente não dá conta enquanto brasileiro. Tá? A salva aí algumas pessoas muito específicas. Mas eu acho que lá com 1 ano a gente já tem que ensinar essa criança que aquilo chama pênis. Ou pipi, se a gente quiser chamar. Aí com 3 a gente ensina que a amiguinha tem uma coisa diferente. Aí com 6 a gente ensina... Entende? E aí com 10 a gente ensina que aquilo que ele está sentindo, né, tem um nome, que é natural. Aí com 15 a gente, sabe? O processo não para nunca. Né? Essa pergunta que você fez é uma pergunta que é muito relevante, cara. Por quê? Porque trabalhar a educação sexual de pessoas com autismo, né? Parece que a gente vai colocar um pênis e uma vulva na frente de uma criança de 5 anos. Não é isso. Ok? Eu não vou ensinar um 10 anos um treino masturbatório. De 15 nisso e está tendo poluições noturnas e um problema de infecção, aí eu vou ensinar. Uhum. Percebe? Então, o que os programas de educação sexual sugerem é acompanhando o desenvolvimento daquela criança. Tá? Não sei se é a minha conexão que está travando ou se é a sua, Matheus. Deu uma travadinha aqui, mas passou. Não sei também. O pessoal aí que está assistindo a gente, acho que pode dizer melhor se é a minha ou é do Thiago. Tá, cara. Essa pergunta, de propósito, eu acho que eu teria feito essa pergunta se a gente estivesse falando de TEA ou não. Porque a resposta que você deu, ela não serve só para o TEA. Você está dizendo, tipo, nós temos que ir educando sobre sexualidade qualquer criança desde que ela comece a entender o mundo. Óbvio, dentro do que é importante para ela e dentro do que é possível para ela.
Então, começar a entender o que é isso aqui que tem no meu corpo, pô, talvez seja numa fase inicial. Dali que é para pouco, ela começa a ter dúvidas. A criança, inclusive, muitas vezes vai trazendo, a criança neurotípica, pelo menos, vai trazendo a demanda. Ela começa a ficar curiosa entre a diferença dela e do corpo de outra pessoa. Daí a pouco, a Camila acabou de colocar aqui, e aí eu vou até falar, gente, quem tiver com questões que queira colocar, fique à vontade. A Camila falou assim, do tipo, eu tô com um filho adolescente que está entrando na puberdade, help. Então, se você quiser se você quiser formular uma pergunta aí para o Thiago e a gente tiver a possibilidade de te ajudar com alguma resposta útil, fica à vontade, tá, Camila? Mas ela foi interessante porque também na fala dela veio uma coisa assim, ela está falando agora dos objetivos que estão aparecendo para o filho dela. Está começando a aparecer alguns que são as características sexuais secundárias. Então deve estar aparecendo na axila, deve estar aparecendo ali ao redor da área genital, deve estar aparecendo no rosto. E o cara não entende essas modificações. Até entender as modificações, pequenas modificações acontecem com o corpo são um objetivo da educação sexual. E aí você vai ter que entender em qual fase da vida eu vou trabalhar aqui objetivos. O que é importante para aquela pessoa saber, dependendo da fase da vida. Vai ter coisa que é importante para 1 ano de idade, tem coisa que é para 6, tem coisa que é para 12, tem coisa que o cara de 25 vai precisar. E aí, Matheus, tô alinhadíssimo com você. E aí, o que a gente precisa pensar para o TEA especificamente? Como é que a gente ensina? Entende? Matheus, as pessoas têm me procurado de diferentes lugares desse Brasil, né? Porque essa questão da sexualidade é um tabu tão grande que eu tenho dado supervisão para profissionais que são profissionais de ponta. E a primeira coisa que eu preciso dizer é calma. Calma. Peraí, brother. Né? Porque são pessoas que têm muita competência, mas que quando fala desta palavra sexualidade, ficam desesperados. Ah, meu Deus, o que a gente faz? A primeira pergunta que eu faço é, como é que essa criança aprende de um modo geral? Como é que essa criança aprende? Tem outras habilidades. E aí a gente vai pensar numa estratégia de ensino a partir de como ela aprende e do que ela precisa aprender. Ok? Então, eu ensino regras sociais para aquela criança via imagem, porque ela não dá conta de aprender via instrução verbal vocal. Isso é pouco para ela. Ok, então a gente vai construir um quadro de regras sociais com imagem, apontando quando e em que momento ela pode tirar a roupa. Em que momento ela não pode. Ok? Aquela criança, ela dá conta de aprender via instrução verbal vocal. Então a gente conversa, tem uma sessão sobre orientação nesse aspecto. Né? É adaptado para a criança e para a fase onde ela está. Né? Porque as pessoas me perguntam, o que eu ensino para ela? Como é que eu ensino? A primeira pergunta que eu faço é como é que ela aprende? Como é que essa criança está aprendendo coisas desde sempre? É via modelo? Então a gente vai dar modelo. Óbvio, né? Tem algumas coisas que não dá para dar modelo, mas a gente tem estratégias hoje na análise do comportamento aplicado que nos ajudam nisso. Né? Então, ok, não posso dar modelo de algumas coisas, fazer videomodelação. Então, a gente usa videomodelação. O que eu estou querendo dizer com isso, Matheus? Estou querendo dizer, cara, que não tem estratégias brilhantes, mágicas, tiradas de uma cartola para trabalhar a sexualidade. Entende? Estou querendo dizer que a gente não vai sacar, o Thiago não vai sacar aqui uma carta nova de uma coisa, cara, que você, Matheus brasileiro, nunca viu para trabalhar a sexualidade. Não haverá isso. Entende? O que a gente vai precisar fazer é tomar aí alguns cuidados de prática clínica, que é o que eu acho que eu tenho. Né? Então, Thiago, mas agora e a mãe tá brava comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Ok, então a gente vai fazer o que a gente chama, que eu tenho chamado de esqueci. Mas um documento em que a gente descreve a intervenção na área da sexualidade. Ok? Por que, Thiago, se você acabou de dizer que não tem estratégias novas e diferentonas para trabalhar com a sexualidade? Porque eu sei que a gente vive numa sociedade em que isso é um tabu. Então, eu faço documentos
contando o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Por quê? Porque aquela criança de 3 anos tentou tocar no peito da terapeuta. Né? Ou aquele menino de 15 abraçou a terapeuta mais de uma vez excitado. Tá? Vai ter uma estratégia diferente, Matheus? Não vai. Okay? A gente vai usar estratégias que a análise do comportamento aplicada já nos oferece. Okay? Mas eu vou elaborar um documento só porque eu sei a sociedade em que a gente vive. E essas estratégias clínicas são as que eu tenho ensinado para as pessoas nas minhas supervisões. Mas não tem nada de novo, sabe? Nada de mágico. Cara, é engraçado, quando eu vou falar de habilidades sociais, eu sempre chego na parte da intervenção, Thiago, e eu fico na dúvida se a galera vai do tipo, nossa, que bom, ou eles vão ficar frustrados. Porque, basicamente, quando eu vou apresentar, eu falo assim, olha, eu não vou trazer nenhuma estratégia específica diferente, porque a verdade é que você vai pegar o que é importante para aquela pessoa naquele momento. Você vai hierarquizar de tudo que você tem que trabalhar, por exemplo, sobre habilidades sociais ou sobre sexualidade, qual é a ordem do treino. Você vai pegar cada um daqueles objetivos e você vai descrever de forma operacional e quebrar eles em objetivos menores. Daí, para cada um desses objetivos, a gente vai utilizar, e dessas partezinhas menores, a gente vai utilizar as estratégias que a gente conhece. A gente vai estudar as estratégias, a gente vai usar as estratégias respondentes, modelação, regra e modelagem. E vai ser isso. Como a gente utilizar? Ok. Talvez um conhecimento da literatura, das estratégias mais modernas que vão dando uma diquinha onde a gente pode encontrar que material a gente utiliza, pode ser de grande ajuda. Mas o fato é que as estratégias a gente já sabe quais são. Sendo alguém da área que estudou a fundo a área de sexualidade ou não, se você conhece as estratégias de modificação de comportamento, você conhece. E aí, Matheus, um amigo, né? Um colega me disse recentemente, Thiago, você está perdendo um pote de ouro. Você podia escrever um protocolo para trabalhar sexualidade de crianças com TEA, né? E vender, patentear e ficar milionário. Podia, Matheus, podia. Né? Podia fazer isso nesse momento. Eu vou escrever aqui um protocolo, né, para trabalhar a sexualidade de pessoas com TEA, vou ensinar lá o que é modelação, o que é modelagem, né? E é isso. Com estímulos de educação sexual. Podia, cara. Mas não é assim que eu acredito, sabe? Não é esse tipo de ciência que eu acredito. Sabe? Olha só, mas agora eu vou deixar um meio termo aqui para você. Você podia pensar no estilo meio VBMEP, sabe? Para ir orientar. E em cada fase, quais seriam objetivos ali? Sabe aquela coisa do VBMAP? Até 1 ano e meio, é legal que a criança soubesse de, tipo, reconhecer as pessoas da família, fazer tal coisa, tal, parará, parará. Daí a gente você podia pensar numa coisa assim, cara, olha aí. Para ajudar as pessoas a ter objetivos. Cara, mas sabe que tem uma coisa que a gente faz muito pouco? É dialogar com as outras áreas. Entende? Que é uma coisa que vai ter na especialização, no contínuo. Né? Uma disciplina sobre desenvolvimento infantil. Exato. Já tem uma disciplina sobre desenvolvimento. Porque a gente dialoga muito pouco com isso. Né? O que era esperado para essa faixa etária? O que a gente poderia fazer? Então, talvez isso fica aí como dica para um dia ir construindo isso. Mas é basicamente o que a gente precisa fazer, cara. Sabe? Olhar para o desenvolvimento infantil, pensar o que essa criança podia estar fazendo. Com 4 anos, o manual americano, posso disponibilizar para vocês, com 4 anos, espera-se que uma criança esteja olhando o corpo do outro. 4 anos. É considerado aceitável. Né? Olhando não eroticamente. Isso é uma coisa que é importante a gente escrever. Tá? Com 4 anos, a criança ainda não passou pela puberdade, então ela não tem erotismo. Tá? Mas com 4 anos é esperado que ela olhe para o corpo do outro. Né? Isso deveria acontecer com o autismo também? A gente vai ensinar, vai inserir na vida de uma criança com TEA? Né? Na minha opinião, deveríamos. Na minha opinião, a gente deveria ensinar que o corpo daquele cara é diferente do meu corpo. Ensinar antes disso que o meu corpo é deste jeito. Né? E que a partir deste meu corpo tem outro corpo diferente aqui. Né? Mamãe me disse... que você está falando, às vezes, que é o seguinte, quando a criança traz para a gente, às vezes, a demanda,
Tipo, por exemplo, ela começa a tocar, ela começa a ter curiosidade, ela começa a perguntar. Tipo, meio que ela obriga a gente a dar um jeito. Agora, você está falando, às vezes, da pessoa com TEA, ou mesmo da pessoa que não, do neurotipo, mas vamos aqui falar da pessoa com TEA. Da pessoa que, às vezes, não vai ter a demanda. Porque, por exemplo, você está falando, com 4 anos, é esperado que a criança olhe para o corpo do outro. E, assim, aí você tem uma questão da criança com TEA, que é justamente a dificuldade de ficar sob controle do outro. Então, você vai ter, às vezes, a criança que ainda não olha para o outro. E o quanto ela não, como ela não olha para o outro, quanto de informações ela vai deixar de aprender sobre habilidades sociais como um todo e sobre comportamento sexual de maneira específica. Então, a gente, nesse caso, tem gente, muita gente dá graças a Deus que ele não está olhando para o corpo do outro, que eu não preciso. E o que você está propondo é não, 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 não. A gente precisa olhar que se uma criança de 4 anos deveria estar olhando, a sua criança que não olha também deveria estar olhando. Vamos ensinar isso. Isso mesmo, Matheus. E essa minha fala é polêmica e essa minha fala gera discussão, tá? E eu sei disso. A gente precisa pensar nisso como a gente pensa em ensino de leitura escrita, atividades de vida diária, entende? E essa minha fala é uma fala polêmica. Não, mas eu preciso me preocupar com aquela que não está olhando para o corpo do outro. Sim. Assim, do mesmo jeito que a gente se preocupa com aquela criança que precisa, com 4 anos, 6 anos, estar tá alfabetizada. 7 anos, está sabendo ler e escrever. Entende? Na minha opinião, essas habilidades, essas questões de desenvolvimento da sexualidade, educação sexual, precisam ser tão relevantes quanto quaisquer outras habilidades que a gente vai inserir no peito de uma criança. Perfeito. Percebe? Perfeito. Eu não sei o quanto polêmico por aí afora, para mim, assim, caiu como uma luva, cara, assim, fez tipo, nossa, é óbvio, Thiago, caramba, tipo, sabe? Cara, tem uma pergunta da Helena aqui, que eu acho que é bem interessante para nossa live. Acho que é da Helena Melete, não é? Exatamente, que ela tá falando Helena, aqui, cara, como é que vocês fazem para lidar com a dificuldade da família dos menores? Então, assim, tem bem a ver com o que você está falando, porque você está dizendo assim, ó, é um tabu, é polêmica. E se é polêmica, às vezes, entre teus pares, imagina com os pais. Então, como é que você faz para inserir isso? Como é que a gente faria? Vai, tipo, eu sair daqui convencido. Puta, o Thiago tem razão, cara, eu preciso inserir isso, tal, parará, parará. E a gente vai enfrentar um monte de família que tá ali sob controle de reforçamento negativo. Caramba, velho, eu vou ter que entrar nisso. Tipo, putz, meu filho tá indo tão bem não entrando nesse tema. Agora veio o terapeuta e tenta forçar esse tema pra gente. Como é que você acha que a gente deveria abordar isso, Thiago? Você acha que tem uma forma que seja, eu não sei, que seja mais eficaz, uma forma que seja mais assertiva, talvez, não sei. Cara, eu não vou nem enveredar aqui, Matheus, em manuais, estratégias de orientação parental, né? A literatura de análise do comportamento tem um monte de dissertações de mestrado, teses de doutorado e não sei o que sobre orientação parental, tá? Lena, eu não vou tentar usar isso para guiar a minha fala. Vou contar para as pessoas o que eu tenho feito mesmo, sabe? Quando uma pessoa chega até mim para supervisão, hoje, nesse momento da minha carreira, eu não tenho atendido mais nenhuma criança pequenininha, eu mesmo, né? Mas eu tenho supervisionado algumas equipes. E aí, quando eu chego numa instituição nova, eu nunca falo para a coordenadora, para a terapeuta, inserir essa demanda de educação sexual imediatamente para a família, né? Vamos trabalhar a educação sexual. Pá, né? Isso vai produzir uma recusa da família, um recuo da família muito grande, por conta dessas questões sociais que a gente vive. Isso vai acontecer, tá? O que eu tenho feito e o que eu tenho orientado clínicas a fazer e pessoas que trabalham comigo a fazer é inserir a educação sexual sem discussão. Se eu entendo a educação sexual como tão importante quanto o ensino de qualquer outra habilidade, eu vou inserir no peito dessa pessoa e pronto. Né? Acho que esse é um ponto. Né? Mas você insere sem consultar famílias? Sim, porque, veja, se eu, Thiago, entendo, e eu acho que convido a todos nós a entender da mesma maneira, que é tão importante começar um processo de educação sexual como é de alfabetização, tá? Se para mim eles estão no mesmo nível de importância, por que eu preciso explicar exatamente um para a família e o outro não? Entende? Eu já incluo os dois no processo, no peito. Tá?
Agora, precisei falar especificamente sobre educação sexual. Né? Precisei falar especificamente disso para uma família. Precisei mudar um P que não continha esse tema e agora precisa conter. Né? Eu tenho sido, Matheus e Helena, né? Muito cuidadoso com as famílias, primeiro, respeitando as famílias. Né? Eu respeito que as famílias vêm de uma origem que a gente conhece. Fundamentalista, sobre machismo estrutural, tudo isso que a gente já sabe. Respeito as famílias. Né? Mas eu também faço muita questão de demarcar o que eu penso. Né? Faço muita questão de assinalar ali qual é o meu entendimento sobre aquele assunto. Né? E aí faço uma coisa que é um pouco ousada, né? Mas que é descrever um prognóstico. Se a gente se a gente começa isso agora, a gente tem isso aqui. Se a gente começa depois, a gente tem isso aqui. E aí, Helena, a gente tem dados para poder afirmar sobre um prognóstico ruim para o atraso da educação sexual. Okay? A gente tem lá um cara de 42 anos que nunca teve uma companheira não pagando. Tem informação sobre isso. Ah, Thiago, é desse jeito que você apresenta para a família? Claro que não, né? Então as pessoas se descabelam e nunca mais voltam. Mas eu vou convidando as pessoas, as famílias, a entender que quando eu estou ensinando higiene para uma criança, eu já estou trabalhando a educação sexual dela. Quando eu estou trabalhando 3 aninhos, uma menina se limpar do xixi e do cocô, eu também estou garantindo que ela, quando ela começa a menstruar, ela também consiga se limpar. Isso também é trabalhar a educação sexual. Né? Quando eu estou trabalhando a diferença do corpo de fato, né, eu conto para as famílias que se com 3 anos a gente ensinar agora, quando chegar com 7 e ela vê, porque ela vai ver na escola, né, você não vai precisar ficar tímida com esse pepino na mão para responder. Eu tenho tentado, Matheus, lidar com as famílias com bom humor, cara. Sabe? Com bom humor, com afeto, né? Com empatia, com respeito, né? Porque eu sei que é difícil. Mas fazendo questão de demarcar a minha condição ali de alguém que está sendo contratado para dar opinião. Você pediu para eu dizer o que eu penso é isso aqui. Né? O que eu acho que pode acontecer é isso aqui, o que eu acho que pode acontecer é isso outro aqui. Né? E aí a gente vai conduzindo. A gente não pode esquecer que a opinião dos pais, a decisão dos pais, a gente já sabe que ela é definitiva. Os pais são responsáveis legais pelas nossas crianças. Então, se um pai disser para mim, eu não quero que nunca minha filha veja o que é um pênis. Eu posso escrever o que eu acho que vai acontecer, se isso acontecer, e toca a vida. Né? Mas eu tenho tido a sorte, Matheus, de ter famílias que estão ficando comigo, clínicas que estão ficando comigo, que têm se adaptado muito a esse meu jeito de formar pessoas para levarem esse tema de um jeito descontraído. Né? Recentemente eu fiz com um pai, e eu posso contar isso porque ele autoriza. Oi? Não, acho que super importante trazer essa leveza, né, cara? Porque a gente está falando de um tema que já vem com um peso social tão grande. Você tem que chegar apresentando ele de uma maneira mais leve mesmo, né? Pode falar, desculpa, repete. Ah, tá. Não, que a gente está falando de um tema que já vem com esse tabu, esse peso social tão grande, e a gente tem que chegar trazendo leveza para isso, realmente. Eu vou contar um exemplo de um pai. Recentemente, e eu posso contar porque ele me autoriza a contar, né? A gente precisava fazer uma estratégia por conta de uma demanda desse adolescente. Um garoto não era ali terminando a pré-adolescência, começando a adolescência. E a gente precisava fazer um treino de toque. Né? Onde pode ser tocado, onde não pode ser tocado, quem pode tocar, quem não pode tocar. Porque um dia ele me falou assim, vou repetir de novo, o pai me autoriza a contar essa história, tá? Um dia a gente estava numa conversa, numa sessão, e a gente chegou nessa coisa do toque, e ele falou, eu falei, quem pode te tocar? Ele falou, fácil. Meu pai, minha mãe e o médico. Aí eu falei, tá bom, mas quem é o médico? Quem veste branco. Quem veste branco? Né? E aí eu escrevi isso para o pai, escrevi isso para os pais e falei, olha, não sei se tá bom, não sei se tá funcionando. Né? Quem veste branco, no momento pandêmico que nós estamos, é muita gente. Né?
Então vamos fazer um semáforo do toque para que ele possa ir contando onde pode ser tocado, por quem pode ser tocado, né? E aí foi muito divertido, Matheus, porque a primeira sessão eu estava vendo e o pai com o moleque do outro lado, né? E a gente ia colocar etiquetas nas partes que podem ser tocadas de verde, amarelas, onde nem sempre, e vermelhas, onde não pode ser tocado ninguém, né? E a primeira sessão, cara, foi caótica. O pai ficou tímido, o garoto ficou tímido, eu fiquei tímido e ninguém fez nada. E a gente não deu certo, né? Todo mundo ficou com vergonha. A próxima sessão, a sessão seguinte, foi menos difícil, né? A terceira sessão foi muito legal. O pai achou tão engraçado e a gente descobriu uma outra coisa mais legal. O cabelo dele era vermelho. A gente nunca pensou nisso. Porque ele não gostava que ninguém mexesse no cabelo, né? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é fácil de cara. Não é fácil de cara. Entende? Mas precisa ser feito, né? E uma última coisa para responder essa pergunta, me prolonguei super, eu digo para os pais que ou a gente faz com responsabilidade, ou alguém vai fazer, né? Ou alguém vai contar, ou alguém vai ensinar algumas coisas. E eu não consigo garantir se foi feito direito, com ética, como deveria, sabe? Ô, Thiago, você está ajudando a tranquilizar meu coração também, assim, sabe? Tipo, a entender, tipo, calma, cara. Tenta reconhecer que você tem cultura, que você também vai ter dificuldade. E como analista do comportamento, tenta reconhecer que, tipo, cara, que você já tem as ferramentas principais. Você não precisa reinventar a roda. Você sabe, assim, não, eu sei ensinar a conversar, qualidade eu não sei. Cara, faz parte do fenômeno. É comportamento como qualquer outro comportamento. Então, e lembrar isso Agora, Thiago, vou falar do que eu vou te jogar aqui e você fica à vontade para trazer o que você quiser. Para trazer um ou dois exemplos ou trazer duas situações, enfim. Porque a gente está falando do ideal, do tipo de como a gente vai produzindo, do que seria o ideal, de como a gente pode ir produzindo o desenvolvimento da sexualidade saudável desde que a criança é muito pequena e tal, parará. Só que o fato é, muitas delas já cresceram. E agora tem na nossa clínica, nos nossos consultórios, crianças ou adolescentes apresentando problemas com relação à sexualidade e que a gente tem que ajudar eles com isso, ajudar os pais, ajudar aquelas pessoas com isso. Quais são os principais que você tem encontrado na sua prática clínica quando já está chegando ali puberdade, adolescência, vida adulta? Até para a gente poder ter aqui, eu acho que isso é uma visão longitudinal, do tipo, a gente está trabalhando com as crianças lá atrás para que elas cheguem com um desenvolvimento lá na frente. Cara, a literatura tem chamado isso, Matheus, de CSI, comportamento sexual inapropriado, tá? Comportamento sexual inapropriado, a literatura tem definido como comportamentos envolvendo as áreas erógenas, pênis, vulvas, seios, em público, a manipulação dessas áreas em público, tá? Tirar roupas em público, né? Ou tocar o corpo do outro em público. Tem mais algumas definições para isso que a gente está chamando de CSI, comportamento sexual inapropriado. Cara, o que eu tenho visto muito, primeiro sobre meninos, né? Homens, né? Eu tenho visto adolescentes de duas maneiras. Ou que estão se machucando porque não conhecem o movimento da masturbação, do treino masturbatório, né? Então estão se machucando, ou estão fazendo em lugares inapropriados, tá? Então são duas coisas que eu tenho visto acontecendo com muita frequência, né? Então, ou a gente precisa ensinar a topografia, a forma, tá? Ou a gente precisa ensinar contexto, tá? Vejam, nos dois lugares eu não disse para não ensinar a não fazer. Okay? Nas duas demandas eu não falei para não fazer. Ou a gente precisa ensinar como fazer direito, ou a gente precisa ensinar onde fazer, né? Pensando em garotos. Em garotas, Matheus, recebi mais de uma vez se tocando em lugares que não são adequados,
né? Ou se machucando com objetos, passando objetos na região da vagina e da vulva, né? Vulva por fora, vagina por dentro, tá? Tocando esses espaços, essas partes do corpo com objetos, e aí se machucando, tá? É isso. São garotas. Eu adorei isso falar, porque, assim, como eu trabalho com muitos adolescentes, é o que eu mais vejo também, com o que eu tenho observado na minha prática. Agora vou te falar, eu vou te jogar uma coisa aqui, você vai me dizer aqui, eu quero saber a sua opinião. É uma coisa, se eu estivesse aqui como participante, eu estaria te jogando essa pergunta aqui. Por sorte, eu estou aqui como, entre aspas, entrevistador, eu vou te jogar aqui no oral mesmo. Crianças com autismo, por vezes, envolvem autoestimulação. Elas podem ficar mexendo nos cílios, elas podem ficar do tipo beliscando a perna, elas podem ficar puxando um pelinho, elas podem ficar balançando a mãozinha, e algumas delas levam a estimulação para a estimulação de zonas erógenas. De uma maneira geral, eu tendo a lidar com a autoestimulação ou com a estereotipia da seguinte forma: se ela não está trabalhando a aprendizagem, se não está trabalhando a socialização, ou se não é um risco para a pessoa, não vejo por que eu preciso combatê-la. Eu vou ali tentar, ok, a criança está aqui do tipo verbal, estou saindo até do lado sexual, aqui verbal, e vai ser um problema se ela não sabe a hora de fazer aquilo, se aquilo ela fazer amigos, se aquilo... E aqui eu estou falando com criança pequena. Quando a criança faz isso com um órgão sexual, Thiago, você tem um outro critério ou é válido? Esse é um critério válido, a gente só tem que acrescentar a sociedade em que nós estamos. Por quê? Porque essa criança que você está falando, que tem estereotipia vocal, né, ecolalia e tudo mais, a gente pode deixá-la produzindo ecolalia no parque do prédio. Okay? Fiz aqui um treino com ela, um treino de interação social, ela respondeu, fez os intraverbais que a gente tinha preparado, e quando ela está no tempo livre dela ali de reforço, ela pode falar o que ela quiser, que a gente entende funcionalmente como uma ecolalia. Ok? Isso não pode acontecer com questões envolvendo áreas erógenas. Tá? Então, a única diferença é que a gente precisa produzir alguma proteção para esta criança. Perfeito. E aí, de novo, a gente... Então, por exemplo, que você estava falando, essa pode ser basicamente uma questão de onde fazer, quando fazer. E aí, Matheus, isso é uma pergunta que eu recebo com muita frequência também, as pessoas me perguntam muito, né? Thiago, mas então eu não posso deixar ela produzindo sons do mesmo jeito que eu deixo ela encostando no sofá. Também acho que não é muito adequado. Ok? Porque uma menininha de 4 anos encostando na perna do sofá muito tempo, do mesmo jeito que ela produz sons, também talvez não seja adequado. Mas aí como é que a gente maneja estereotipia? Entende? A análise do comportamento já tem ferramentas. Sabe? Não precisa desesperar. Uma criança de 4 anos, uma menina de 4 anos que descobriu no processo de desfraude que quando ela toca a vulva, ela tem umas sensaçõezinhas, ela ainda não está erotizando. Okay? Se a gente olhar para aquilo funcionalmente, ela descobriu uma área que produz sensação, assim como fazer isso. Como é que eu manejo isso aqui? Como é que eu vou manejar isso? Com a diferença de que isso é uma questão erógena. E aí eu faço lá um protocolo de conduta e descrevo para a família. Observei isso aqui, que será conduzido desse jeito. A gente assina, a família assina e pau na máquina. Tocamos a vida. Perfeito. Agora, aquele moleque de 15, Matheus, 13, que já está abraçando a terapeuta e ficando ereto, aquele a gente precisa ensinar masturbação. Se ainda não faz. Né? Num ambiente autorizado, numa hora autorizada. Então eu já fiz isso, já orientei aqui, precisa fazer isso com garotos de nível 3 de suporte, em que a gente incluiu a masturbação dentro da rotina de atividade de vida diária dele. Tá? Como já fiz com adolescentes de nível 1 de suporte que decidiam quando quisessem ir para o quarto. Perfeito. Tiagão, cara, o papo estava acabando, né? Já tá dando nossa hora, e aí a transmissão corta com 1 hora, e aí seria super chato. Então, cara, eu queria muito agradecer a participação.
agradecer a participação aqui de quem estava presente. Queria convidar novamente as pessoas que estiverem interessadas em continuar aprendendo com o nosso mestre Tiago aqui, a irem conhecer a proposta de especialização que eu e ele montamos junto, que vai começar agora em março. Está lá na bio do Instituto Contínuo. E nós vamos ter Matheus como professor, o Thiago como professor, e algumas pessoas estavam aqui participando também como professores, como o Paulo e tal. Então, Thiago, valeuzão, meu querido. Sempre bom conversar com você. Matheus, super obrigado, viu, cara? Obrigado por... Cara, tô muito feliz de ter feito uma live com você, viu? Eu também, cara. Valeu, Thiagão. Pessoal, boa noite a todo mundo. Um abraço. E aí, vocês já sabem, né? A gente vai precisar, antes de trabalhar o comportamento deles, trabalhar também o nosso. A gente é parte dessa cultura na qual segue o tabu. Abração, gente. Tchau, tchau.